Capítulo 27 Necromante. SRRRRRR. O que antes parecia uma parede comum, tomou o formato de uma porta e afundou. Quando Uyuki estava prestes a entrar, Akhenaton se despediu. Contarei com você para, por favor, revelar a verdade e banir as mentiras ditas sobre mim. Depois que a runa foi ativada, a magia que o mantinha preso a este plano desapareceu. Depois de vê-lo desaparecer em partículas de luz azul, o Uyuki entrou na sala secreta. O interior da sala era mais simples do que ele esperava. Para uma sala que escondia tais tesouros, ele esperava ver muito mais ouro. Em vez disso, os murais estavam cheios de murais relacionados a Akhenaton. Pode haver algum significado por trás deles, mas a recompensa real era mais urgente. Usando a chave dourada para abrir o baú do tesouro, ele encontrou um livro antigo encadernado em couro. Descrição de item: Grimório de Nacron. Categoria: consumível. Efeito: passa todo o conhecimento de Nacron para seu sucessor. Uma terrível maldição é colocada sobre qualquer um que leia isto sem ser um necromante. Fim. Descrição: Grimório. Geralmente, ele continha alguma magia e feitiços fortes. Seu propósito principal era basicamente passar conhecimento para os outros. Dependendo da vontade do autor, pode ser simplesmente a leitura do conteúdo real ou uma configuração ilusória para ensinar certas habilidades. No caso dele, era quase certo que ele ganharia algo relacionado à classe necromante. Nacron era um mago especializado no campo da morte. Uyuki colocou o grimório em sua bolsa e então olhou para o item colocado no altar. Descrição de item: Pergaminho de mudança de classe, necromante. Categoria: consumível. Efeito: classe oculta, obtém a classe necromante. Item: Cálice dourado de Akhenaton. Categoria: item pessoal. Efeito: produz o vinho que Akhenaton mais amava. Beber aliviará a dor, assim como aumentará todas as resistências em 20% por 10 minutos. Item: Pergaminho, teletransporte. Categoria: consumível. Efeito: teletransporta-se para qualquer local que você tenha visitado anteriormente. Fim. Descrição: é um teletransporte instantâneo. Deve ter sido por isso que eles não encontraram Logan naquela época, apesar de a área estar isolada. Um item que poderia ser usado não apenas nesta batalha do Canyon, mas também no continente ETH. Embora fosse um consumível, ele podia levá-lo a qualquer lugar que você já tivesse visitado, sem a necessidade de um portal dimensional. Esse tipo de item não era fácil de obter, então ele teria que guardá-lo para mais tarde. Depois de coletar todo o saque, o Uyuki imediatamente ativou o pergaminho da classe Necromante. Avançou para a classe oculta, Necromante. Afinidade com os mortos aumentada em 25%. Resistência à magia negra aumentada em 25%. Feitiço único, Ascensão dos Mortos. É só isso? Havia apenas uma única habilidade que acompanhava a aula. O Uyuki então foi se sentar no altar, enquanto ativava o Grimório de Nacron. O ambiente ao redor desapareceu instantaneamente, transformando-se em um deserto arenoso quando um homem de meia-idade apareceu diante dele. Um rosto sem vida, vestido com uma túnica vermelha escura e empunhando um cajado de osso. Só poderia ser Nacron. Parabéns por passar nos meus testes. Se você quer se tornar um verdadeiro necromante, leia este livro cuidadosamente do começo ao fim, cada personagem carrega um significado profundo. Uma ilusão criada pela magia remanescente dentro do livro. A pergunta não tinha sentido, naturalmente ele escolheria a classe depois de chegar tão longe. Pouco tempo depois, Nacron continuou. O caminho que você percorrerá não será fácil, mas uma recompensa inimaginável o aguarda no final. Ele parecia estar se referindo ao avanço de classe de segundo nível. Nem mesmo aquele falastrão do Logan havia mencionado nada disso. Parece que Logan não recebeu isso. Ele deve ter visto o baú, mas não conseguiu abri-lo. Finalmente ele entendeu por que ele se gabaria tanto sobre sua exploração do labirinto. No início ele pensou que era apenas orgulho, mas agora estava claro que havia um certo complexo envolvido. Ele provavelmente recorreu a tudo antes de desistir. Os baús de tesouro na sala secreta eram indestrutíveis e também não podiam ser movidos. Antes de terminar nossa saudação, vou lhe dizer uma coisa. Há um presente que escondi para você, se você for capaz de obtê-lo, será de grande utilidade para você em sua jornada. Nacron apontou para a Torre do Crepúsculo. Um sítio histórico que nem mesmo Logan conseguiu conquistar. Ele nunca imaginou que isso estivesse conectado a Nacron.
Então desejo a vocês boa sorte, vocês que desejam trilhar o caminho dos mortos. Uma pesada tempestade de areia engolfou Nacron, enquanto a ilusão desmoronou. Ulk então começou a ler a primeira página de Grimório. Foi a primeira vez que ele viu tal linguagem, mas de alguma forma ele conseguiu entendê-la imediatamente. As primeiras páginas não tinham um alto grau de dificuldade, então a inteligência necessária era bem baixa. O problema era mais uma vez o seu espírito. Ler este livro antigo exigia concentração total e rapidamente esgotava sua energia mental. Claro que ele conseguiria ler mais rápido se tivesse um atributo de inteligência maior, mas ele não podia esperar tanto tempo. A Torre do Crepúsculo era tal que não poderia ser conquistada se ele não dedicasse um tempo para investigar os segredos do livro. Aparentemente Nacron havia escondido algumas pistas relacionadas a isso neste Grimório, então ele tinha que encontrá-las o mais rápido possível. Sarrrr. O som dele folheando páginas ecoou nas câmaras iluminadas por tochas. Ulk começou a formar seu exército de mortos-vivos dentro do labirinto da tumba, enquanto continuava a examinar o Grimório de Nacron. Não foi tão difícil de fazer. Eles estavam originalmente presos a Nacron, então a princípio não obedeceram ao seu comando. Ainda assim, a maioria deles começou a ver a razão depois de serem devidamente espancados e chicoteados. Depois de passar um dia nisso, ele reuniu uma grande força. 12 cavaleiros esqueletos, 6 arqueiros esqueletos, 8 Dullahans, 2 múmias. Os 2 chefes que foram mortos também foram revividos, infelizmente a condição deles não foi porque ele havia feito algo realmente ruim neles usando Grandia. Após realizar a invocação reversa de seus mortos-vivos, Ulk saiu do labirinto. Seu próximo destino agora era o pântano fantástico da facção inimiga. Uma das principais razões para ir até lá era marcar First Blood. As recompensas por matar o primeiro jogador da facção adversária nesta batalha do Canyon eram abundantes. 1 ponto de liderança e 50 moedas antigas. Considerando que o nível de dificuldade não era tão alto, foi uma recompensa bem decente. Preciso obter algumas conquistas meritórias. Para explorar livremente os sítios históricos ao redor do mapa, ele precisava primeiro destruir um pouco o moral do inimigo. Claro que ele não podia exagerar, senão arriscava terminar a batalha do Canyon prematuramente. Ele teria que matar com moderação, ganhando apenas a quantidade certa de pontos de habilidade e moedas. Qualquer monstro que ele encontrasse nos campos de caça do inimigo também seria um bônus. Tenho certeza de que agora você já encontrou o Homem-Lagarto Ancião. A maioria das pessoas pularia a Floresta Azul Nebulosa completamente. Era fácil se perder, e haveria muita briga interna dentro da sua própria facção. Poderia ter durado ainda mais se não fosse pela primeira onda de lacaios fantasmas convocados do quartel. Essa era uma das razões pelas quais era tão importante manter o quartel sempre funcionando, produzindo novas tropas. Preciso matar aqueles lacaios também. Os lacaios se moveriam em linha reta para a cidadela do lado oposto. No entanto, como eram fantasmas, eles não ficariam atolados em pântanos ou lagos, e também não seriam atacados por nenhum monstro. Seria problemático se seu quartel não estivesse produzindo ou se seus lacaios estivessem sendo mortos pela facção adversária. Ulk atravessou o Vale dos Reis, enquanto sua mente estava em outro lugar. Como os lacaios de ambos os lados lutariam entre si, havia um equilíbrio inerente, desde que não houvesse nenhuma intervenção externa. Claro, os aventureiros não os deixariam em paz. Os lacaios derrubariam itens quando mortos, e então, depois de cerca de uma semana, o outro lado tinha bolado um plano tortuoso. Uma tentativa de controlar a onda de lacaios. Uma estratégia que envolvia matar lentamente os lacaios do oponente, enquanto reduzia as baixas do seu lado. Eventualmente, uma grande onda de lacaios fantasmas se acumularia do seu lado, que você pode usar para invadir profundamente o território inimigo. Para um quartel de nível 1, uma onda típica consistia de 12 lacaios fantasmas. Eles demoravam um bom tempo para chegar ao território inimigo e era esperado que se envolvessem com seus oponentes com bastante frequência. Originalmente, eles sofreriam baixas semelhantes às de seus colegas, então havia um equilíbrio, mas se houvesse alguma assistência externa, a diferença entre os dois poderia aumentar significativamente. Foi um caos naquela época. Eles se sentiam seguros devido à presença de lacaios, quando de repente lacaios inimigos começaram a aparecer do lado deles e em maior número, invadindo seus pontos de caça. Houve até alguns casos em que eles entraram na cidadela e conseguiram causar algumas baixas. Um fracasso completo na defesa de suas fronteiras.
Desta vez, ele fez seus próprios preparativos, não querendo repetir nenhum dos seus erros anteriores. Vou matar o cara que criou esse plano. Foi um aventureiro comum que sugeriu a estratégia. Antes de ser convocado para este mundo, ele havia jogado um jogo de computador que era bem parecido com a Batalha do Canyon, então ele conhecia muitas estratégias que poderiam ser aplicadas aqui para dificultar a vida de seus oponentes. Lixo! Não foi só uma ou duas vezes que ele sofreu por causa daquele cara. A estratégia de fazer uma invasão antecipada no lado do oponente tinha sido toda obra dele. Como ele era apenas um subordinado regular e não um líder, seria bem fácil derrotá-lo. Sem mencionar que ele também tomou o caminho do meio, assim como o Wilk. Suguki. O Wilk levantou a cabeça enquanto dividia em dois um escorpião gigante que havia saltado da areia. Ainda era uma longa caminhada até o lago Stymphalion do lado oposto, e ele não podia usar sua águia de 3 garras ali por causa das muitas estátuas de gárgulas escondidas por todo o Vale dos Reis. Se sua águia fosse capturada e petrificada pelas gárgulas enquanto estivesse no ar, ele se veria em apuros. Seria bom pegar uma cabra dourada. Não a ponto de ele dedicar uma quantidade significativa de tempo para rastreá-lo, mas ele definitivamente o capturaria se ele passasse por perto. Uma montaria que era capaz de pular penhascos com facilidade, apesar de carregar um adulto nas costas. Sem mencionar que também era considerado um ingrediente culinário raro e poderia ser usado para atrair rãs mais tarde. Enquanto o Wilk atravessava o mapa, o balido de uma cabra soou. Que momento bom! Ele teve que admitir que teve muita sorte quando se tratava de ganhos materiais, mas foi realmente muito azarado quando se tratava dos momentos mais importantes. Não muito longe dele, uma tribo inteira de cabras escalava um penhasco rochoso. Fiquei realmente impressionado ao vê-los subir pela primeira vez. Mesmo na terra, as cabras montesas eram excelentes escaladoras, só que ele não sabia disso. Um animal muito interessante. Às vezes, eles podem ser caçados por grandes águias do deserto, que os empurram penhasco abaixo com suas garras afiadas, caçando-os como presas. O Wilk esperou pacientemente, porque não tinha certeza de pegá-los se aproximasse diretamente. Dali, ele percebeu que as cabras pareciam estar indo em direção a um certo oásis. Um lugar dentro do deserto que tinha águas claras, palmeiras e plantas. Ele escalou o penhasco usando as botas flutuantes de Jake e Walker Boots, rastreando cuidadosamente sua tribo. No Vale dos Reis, havia muitos oásis nos quais era fácil se perder se você confiasse apenas neles, então eles não podiam ser usados como pontos de referência para direções. Sempre houve incidentes ocorrendo em torno de um oásis. Todas as cabras acabaram morrendo por causa dessa única ocorrência de água de nascente envenenada. Também era comum usar um oásis como acampamento, devido à cobertura das árvores. Claro que se isso fosse descoberto pela facção oposta, eles usariam ataques de fogo para tirar vantagem da situação. Não preciso me preocupar com tudo isso agora. O Wilk foi, afinal, a primeira pessoa a chegar ao Vale dos Reis. O mais cedo que qualquer outro aventureiro poderia chegar aqui seria no dia 7. Após chegar ao oásis, o Wilk escondeu sua presença enquanto se aproximava dos cabras douradas. Eles estavam ocupados matando a sede, de cabeça baixa, sorvendo a água da fonte. Agarra! O Wilk pulou nas costas de uma das cabras douradas, fazendo-a empinar-se de surpresa e gritar. Mié! No entanto, ninguém veio em seu auxílio. As outras cabras estavam todas assustadas e gritavam enquanto recuavam. Nenhuma delas havia escolhido atacar com seus imponentes chifres curvados. Ishi! Ele bateu no traseiro do bode dourado com seu chicote de couro, enquanto o Wilk agarrava seus chifres e fazia o possível para não ser jogado para longe. Assim como Logan havia se gabado, era muito parecido com um bronco empinado. O ponto era derrotá-lo em uma batalha de poder, e então dar-lhe um pouco de comida como prêmio. Primeiro o bastão, só depois a cenoura. Quando a cabra dourada finalmente se cansou e caiu no chão, o Wilk se levantou e levou uma erva à sua boca. Era a comida favorita dos cabras douradas. Ao avistá-lo, seus olhos brilharam de excitação. Mié! Seu grito mudou para um que era bastante obediente. O Wilk acariciou a cabeça da cabra dourada e um texto apareceu diante dele. Montaria terrestre, domesticou com sucesso uma cabra dourada. Ganhou um chifre dourado, como recompensa por esta conquista. Então este é o chifre de ouro do qual Logan sempre teve tanto orgulho. Olhando para o chifre em sua palma, o Wilk sorriu satisfeito. Era um instrumento musical que dobrava a regeneração de mana e vigor de qualquer aliado que o ouvisse.
Era até decente o suficiente para ele usar quando estava sozinho. O Wilk tocou a trombeta e as outras cabras se aproximaram como se estivessem possuídas. Poderia muito bem ter sido uma sentença de morte para eles.